Muito bem, então, pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Tríade Podcast. Eu sou Marcelo Fassbinder. Lembrando que não faço esse programa sozinho, porque ninguém faz sozinho, né, Luan? Cadê a interação aí com o pessoal? É isso aí. Hein, Luan? Ninguém faz nada sozinho, né? Então eu não faço sozinho esse programa, Dani. Esse programa aqui a gente tem nossos colaboradores, nossos apoiadores, né? Que são os rapazes aí do áudio e do vídeo, né? Do áudio é o Johnny da Johnny Studios. Quero agradecer Johnny, né? Da Johnny Studios, gravadora gospel, né, pelo apoio aí no programa, e também agradecer ao nosso diretor de vídeo aí, diretor do programa, que é o Luan Possebon, e no auxílio do áudio e vídeo, o Gabriel Ávila Fassbinder. Muito obrigado. Também temos os nossos apoiadores aí, que é Cheruti. Como é que é, Luan? Cheruti Clínica de Instrumentos. Cheruti Clínica de Instrumentos. Isso aí. Guitarras, baixos, violões. Ele faz manutenção de luthieria também, né? Regulagem. Tu viu a guitarra dele, né? Tu viu só o baixo, né? Não, eu vi baixo, guitarra, eu vi também. É. Tudo top. Tu viu aquele baixo que ele trouxe? Um baixo que ele fez do mordente de um trem lá. Massa pra caramba, né? Madeira de mais de 100 anos. Ah, sim, o Arthur Maia. Isso, fez pro Arthur Maia, isso. Sim, eu quero um ainda. É legal pra caramba, né? E Johnny, como é que faz o contato pra ti lá? Com o pessoal lá? Então tem as redes sociais, né, do Johnny Studios Gravadora Gospel, que é o Facebook, né, Johnny Studios Gravadora Gospel, e o Instagram, @Johnny Studios Produtora. Gravadora Gospel. Isso, ou pelo telefone 51 99587 3010. É isso aí. É isso aí. Esses são os nossos apoiadores que estão aqui no programa, aqui nos ajudando. Também a gente tem um patrocinador novo que é o Sabor da Terra, produtos naturais. Bastante coisa boa lá, tem erva, esses farelos de pessoal que faz academia, whey protein e produtos naturais, né? É Sabor da Terra, Luan? Sabor da Terra, produtos naturais e coloniais. Quem quiser ver o Instagram deles, vai estar aqui na descrição, vai estar aparecendo aqui também, embaixo. E é só seguir lá. Vai estar o telefone também aqui embaixo. Muito bacana. Legal, obrigado, Luan. Obrigado aí, pessoal, pelo apoio de vocês aí. Bom, pessoal, então, como eu sempre falo, né? Sempre trago pessoas aqui que eu tenho uma admiração e um carinho muito grande. E geralmente tem vindo pessoas que fizeram parte da minha vida, da minha história. E hoje não é diferente, né? Uma pessoa muito bacana, muito legal, grande amigo, grande músico, grande técnico de som, um cara que manja muito aí, veio nos dar uma aula hoje aí. É o meu amigo Daniel Menezes. Bem-vindo, Daniel. Fala, irmão. Obrigado por ter aceitado o convite aí de estar aqui no Tríade Podcast. Prazer. E ter tirado uma data na tua agenda aí. Eu sei que é bem corrido, né? É muito difícil conseguir uma data contigo, porque tu não para nunca, né? Um pouco. Tá sempre correndo, né? Sempre correndo. E parece que na pandemia, parece que dá mais correria ainda, né? Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Aumentou muito. Aumentou bastante, né? Uhum. Eu tenho acompanhado muito o trabalho de vocês lá. Aquelas lives que vocês trabalham em lives, em instalação de som. Acompanho nas redes sociais também ali da loja, né? Acho muito bacana e bem interessante o trabalho que vocês fazem lá. Pra quem não conhece, o Dani é um amigo meu de muitos anos aí, né? O cara... Nem tanto, tá? Já faz um bom tempo já. Acho que faz pra uns 20 anos. Faz. Mas eu era uma criança, né? Era uma tu criança. que é velho. Eu era uma criança. Pá, tu lembra? Dani, eu agora deixa eu ver por onde é que eu vou começar, porque são tantas histórias, né, cara? Bastante. Eu queria muito que tu falasse em relação ao teu trabalho que tu faz, né? Mas aí vamos deixar para mais adiante. Show. Queria que tu contasse para nós também do início, como foi, né? Teu encontro com a música e aquela velha piada, né? De onde é que tu veio? O que se alimenta? E muita carne. Até nós chegar na parte desse trabalho fantástico que tu faz aí hoje em dia, que é da parte do áudio, né? Sim. Que eu acho muito bacana, assim, e não são tantas pessoas assim que estão aptas, né? Eu digo aptas, sim, pessoas competentes realmente para lidar nessa área de áudio aí, né? São poucas as pessoas, né? Mas então te apresenta aí, pessoal, e vamos trocar essa ideia aí. Então tá. Fala, galera, aqui é o Dani da Cabeça Musical. Não, brincadeira, gente. Esse é o bordão que a maior parte das pessoas me conhece aí em função dos vídeos do YouTube, lá da loja, e enfim, intervenções que eu faço no meu próprio Instagram mesmo, que deve estar aparecendo aqui embaixo em algum lugar, @DaniProAudio, quem quiser segue lá. Então, sou Daniel Menezes, eu tenho 33 anos,
Sou casado com a Jéssica, pai da Maria Flor, que tem 3 anos e meio. 3 anos e meio já, cara. Já, gigante. Gigante não, porque eu tenho 1,60 m e a Jéssica é mais baixa que eu, não tem como a guria ser grande, né? Mas ela tá voando. E eu sempre expresso de uma forma para falar da minha filha. Se Deus quis me dar um pouquinho do gosto do que vai ser o céu, foi através da minha filha. Ela é meu pedacinho de céu aqui na Terra. É muito querida ela, né? Ela é demais, cara. Ela é demais em todos os sentidos. Ela é inexplicável. Só quem passa ali uma meia hora, 1 hora com ela para entender. Pena que não trouxe, não pôde vir com a família hoje, né? Cara, não ia dar pra trazer minha filha, porque ela é muito acelerada. Hiperativa. Ela é muito ativa. As crianças de hoje em dia são assim, né? Sim. Cara, a última dela agora, assim, ela tá sempre fazendo coisas absurdas, falando coisas absurdas pra uma criança de 3 anos. Mas a última dela que me assustou foi o seguinte. A minha mulher chegou e disse assim, né, a Jéssica: ô filha, mostra pro pai como é que tu procura o vídeo no YouTube. Ela pegou o celular assim, abriu o YouTube, clicou na lupa ali de procurar sozinha, sabendo exatamente onde é. Quando abriu o campo, ela clicou no microfonezinho e falou: ratinho tomando banho. E aí veio o vídeo daquele do ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, ela sabe como procurar sozinha. Com 3 anos e meio. Com 3 anos e meio. É uma coisa assustadora. Só convivendo com ela pra entender. As crianças realmente estão uma evolução muito grande, né, cara? Com 4 anos ela vai estar me ensinando a fazer um monte de coisa. Imagina. Bom, e, cara, sou cristão, tá? Sou protestante, sou membro e voluntário na Assembleia de Deus de Cachoeirinha, né? Conhecido como AD55. Trabalho com áudio profissionalmente, com música profissionalmente não mais. Já fiz algumas coisas, já dei aula um tempo, tu sabe disso, né? Mas hoje eu trabalho com áudio. Sustento a minha família da parte comercial do áudio e da parte de ensino mesmo, da parte de tutoria, de consultoria, né? Treinamentos, etc. É um trabalho bem forte que tu tá fazendo, né? Cara, graças a Deus tem Já sido faz melhor. um tempo já, né, que tu tá nessa... Cara, faz 8 anos que eu comecei a trabalhar com áudio. Era mais novinho já. E vou te contar como eu cheguei até trabalhar de fato com áudio. E essa parte de treinamentos e cursos já tá indo pro 4º ano. Poxa Já tá indo vida. pro 4º ano. Tem sido bem legal mesmo. E cada ano uma experiência nova, né? Sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo e, por exemplo, a própria pandemia, né, cara, ensinou tudo de novo para um monte de gente. Tem várias histórias legais de aprendizados de coisas que eu fazia de um jeito no início da pandemia e hoje já faço diferente em relação ao áudio. Isso aconteceu não só comigo, aconteceu com amigos meus que são grandes profissionais de áudio, né? Depois eu vou citar algumas histórias aí. Mas, cara, enfim, eu sou cristão de nascença, né? Obviamente tem aquele momento que o cara vira uma chave, mas quando eu nasci, meu pai era obreiro, como a gente chama, né? Na Assembleia de Deus. E então me criei dentro da igreja e a história começou aí. Tu sabe que quem vive dentro da igreja em algum momento tem contato com música. Eu tinha exatamente a idade da minha filha. Mas eu lembro de ti muito pequeno, já com instrumento, né, cara? Mas aí, por exemplo, eu comecei a tocar ali com 8, 10 anos. Aí tu falou muito pequeno, é porque eu sempre fui baixinho, né? Tu achou que eu tinha uns 4, mas eu já tinha 10. Já era um pouquinho mais. Já não era tão novo. 10, Mas enfim, com 3 anos nós morávamos em Uruguaiana, que é fronteira com a cidade de Paso de los Libres, na Argentina. E eu me lembro que a gente ia pras igrejas na Argentina, eu mal sabia falar em português e já subia na cadeira, assim, pra cantar em espanhol lá. Porque, enfim, era a cultura da minha família. Meus pais não são músicos, mas cantavam na igreja. Todo assembleano faz uma segundinha, né? Faz. E a minha irmã já cantava com playback e tudo mais, aquela coisa toda. E aí eu comecei com essa história, daí com 8 anos eu dei uma tentada no teclado e não deu muito certo. E aí com 10 eu comecei a estudar violão, né? E aí segui até os 14, 15 anos ali bem a sério. Daí eu estudei, né, com alguns professores e tudo mais, né? Estudei com o Giba. O meu primeiro professor foi o Jairo, irmão do Giba. O Jairo é muito legal, né? Só que o mais engraçado é que ele foi meu primeiro professor e eu fui o primeiro aluno dele. Ele nunca tinha dado aula pra ninguém, assim, institucional, mesmo, assim, aula formatada. Eu lembro, nessa época, vocês faziam um trabalho bem legal na Fátima, né? Isso mesmo. Era uma congregação da Fátima, né? Na congregação da Fátima, ali em Cachoeirinha. Aqui em Cachoeirinha. E aí, cara, o que acabou acontecendo? Eu estudei com o Jairo, depois estudei com o Giba, e fiquei nessa onda de violão. Daí eu participei da oficina de choro do Santander, lá em Porto Alegre, do Santander Cultural. Enfim, dei uma mergulhada um pouco na história do violão. Até que ele, com uns 16, 17 anos, eu entrei no mundo da guitarra, que é meu instrumento até hoje. Me apaixonei por guitarra. E nunca mais saí. Tive uma época bem intensa, dos meus 18 aos 20, 21 anos, eu estudava, sei lá, 6 horas por dia. Costumo dizer que eu tranquilamente tocava muita coisa naquela época que hoje eu não consigo mais tocar. Tu te achou na guitarra, né, cara? Me encontrei.
timbres, assim, eu lembro que a gente conversava sobre pedais e eu sempre pedia umas dicas pra ti, né? Tu lembra disso? Sim, lembro. Cara, como é que eu ajudei faço? a montar alguns pedalboard, inclusive. Tu lembra aquele que a gente montou? Até era um board que era teu. Isso tu passou mesmo. pra mim o board, né? Isso mesmo. Falou, não, vamos montar um board aí pra ti e tal. Lembro. Sempre foi me dando dicas, assim, né? Bem... Isso tem relação com a minha relação com a sonoridade. E isso também tem a ver com áudio, né? Porque o que um bom técnico de som tem de diferente de um técnico ruim, por assim dizer? Claro, envolve todo o estudo, conhecimento técnico, mas o principal fator é a percepção e algo que a gente possa chamar de bom gosto, mas que seja entendido por bom gosto pelo maior grupo de pessoas. Então, várias pessoas vão dizer que é legal o som do cara. Entende? E tu percebe o som de um jeito, o Johnny que tem estúdio de outro, a galera que tá aqui de outro, mas todo mundo ouve uma mix do Enrico De Paoli lá, que ganhou o Grammy latino com Djavan, e diz assim, cara, sonoridade top, pô. Todo mundo curte a sonoridade. Mas por que se cada um percebe de um jeito? Porque a percepção do Henrique e o bom gosto dos maiores gênios de mix e masterização que a gente tem no Brasil atinge um grupo maior de pessoas. E eu acho que essa é a minha relação com sonoridade. Até hoje, tem a ver com a guitarra e tem a ver com as mixes também. A galera ouve e diz, que legal esse som, Dani, curtimos essa mix, ou curtimos esse teu som de guitarra, né? Sabe que tu falou uma coisa bem interessante, porque muitas vezes a gente já não é tão novo assim, né, cara? Não. Então a gente já percebe alguns acontecimentos que vem acontecendo no decorrer desses anos aí, né? E às vezes tu percebe, como a gente conhece muita gente, tem aquele músico que é um cara super, né? O cara super talentoso, um cara que toca muito bem, um cara top. Só que a sonoridade dele, né? Ela não... Parece que não vem o timbre, aquela coisa do timbre. Né? E às vezes tem um pessoal que toca menos, né? Que não é tão talentoso quanto... Porém, tem uma sonoridade bacana. Então, decorrer disso, tem muitos trabalhos, né? Então, a importância do som, né, cara? As pessoas não se ligam hoje em dia. O pessoal quer mais tocar, fritar, técnica e tal. E às vezes se esquece da questão da sonoridade, né? O que eu acredito, tá, Marcelo? Eu acredito que precisa ter um equilíbrio. Porque eu, que atendo muitas igrejas, também percebo que às vezes existe um fenômeno inverso. Do cara que se preocupa tanto com a sonoridade, principalmente na busca pela sonoridade através do equipamento, tá? E o cara não desenvolve o play. E aí o cara tem um carro de equipo e o cara vai tocar e não vem som, porque não tem mão. O JB que teve aqui, que é um dos meus maiores referências aí, em N sentidos, né? Inclusive, principalmente musical. É um cara de um equilíbrio absurdo. Um dos melhores sons de baixo que eu já mixei na minha vida, ou talvez, provavelmente melhor, na verdade. E o Jota, ele tem uma frase que eu acho muito engraçada, né? Ele faz um trocadilho do quem não tem cão caça com gato, e ele diz quem não tem mão caça com lata, né? Que é tipo assim, um cara que não tem sonoridade na mão se enche de pedais. Então também tem o oposto. Eu acredito no equilíbrio. Essa história que tu acabou de contar, eu acredito que é muito a minha, tá? Porque principalmente agora, nos últimos anos, que eu não tenho estudado guitarra exaustivamente, como eu já fiz mais cedo, o meu play, às vezes dá uma estacionadazinha. Mas eu acabo entrando, assim, em gigs bem legais ainda, né? Mesmo não sendo um profissional de guitarra, porque a minha sonoridade funciona na mix. Por conta da sonoridade. E eu sei que tem caras que tocariam bem mais do que eu, que tem técnica superior à minha, mas que o cara não entra no jogo porque não vem som de guitarra. E aí entra uma outra frase que eu acho maravilhosa, que é do Cabeça, né? Que eu não sei se já veio ou vai vir aqui. Vai vir. Legal. É que assim, como eu falei contigo antes, né? Sim. Eu não poderia trazer ele antes de ti, né? Então, gente, pra quem não conhece o Cabeça, já que ele vai vir depois do meu episódio ao ar, é um grande baterista aí do cenário do gospel, eu diria nacional, já gravou com muita gente, mas principalmente no Rio Grande do Sul. E idealizador do projeto que eu trabalho até hoje, que é a Loja Cabeça Musical. E um grande músico e um pastor também, enfim, um cara... Ele vai vir. E o Cabeça... Eu tô dando uma de João falando de Cristo, né? E o Cabeça, cara... Ele tem uma frase que eu amo, que ele diz assim, ó... Quem tem o som, tem o poder. Então, cara, a gente pode ficar aqui 2 horas falando de áudio. Mas se a galera for lá na minha igreja e ouvir uma mix minha, ou ouvir um play meu, e o meu som tá zoado, o cara vai dizer assim, bem legal o discurso dele. Só que não funciona. Na prática, como é que é?
Por que eu fico super à vontade de falar contigo sobre música, por exemplo? Eu te conheço como músico. E eu sei que se tu pegar um baixo na mão, vai vir nota. Então eu sei de onde vem a tua história. Claro, a gente já faz isso, a gente já se conhece há muitos anos, né? Tem uma história bem interessante, inclusive, a respeito disso. Tem várias, mas uma que eu queria contar agora. Tu sabe, o Mitchman teve aqui, né? Teve, Felipe. O Mitchman teve aqui. E o Mitchman, cara, tem uma coisa engraçada. O Mitchman passou um tempo na Alemanha, né? Morou na Alemanha e voltou agora há pouco tempo. É um amigão meu, muito, muito próximo, assim. Muito bacana, ele muito... Cara demais, né? Cara bem... Maravilhoso. E o Mitchman, cara, antes de ele ir pra Alemanha, a última vez que eu toquei com ele, nós tocamos juntos, eu toquei contigo junto. E depois disso, eu não toquei mais com o Mitchman. Porque ele voltou da Alemanha, e como a gente tem uma estrutura com muitos músicos na igreja, muita gente faz muita coisa, é o meu caso, ainda não casou uma tocada que eu tenha tocado com ele. Bah, eu lembro, agora lembrei. Que foi a gravação do Felipe. Lá na Life. Lá na Life, a música disponível do Felipe Lacerda. Uma música linda, maravilhosa, que o Giba arranjou. O Giba arranjou, Exatamente. Tu fez o baixo, eu fiz a guitarra e o Lipe tocou a batera, o Mitchman. E era meio que também a música meio de despedida, assim. Por isso que ele tava fazendo aquele som. Foi muito bacana, ele tocou maravilhosamente, né, cara? Assim, bem assim, ele fez maravilhoso. Ficou... Os timbres ficou bacana pra caramba. Quando o Felipe me mostrou o Lacerda, né? Eu fiquei encantado com a música, porque eu não esperava que ia ficar tão boa, assim. Gostei muito, sabe? Cara, eu gosto demais dessa música. Gosto da letra, gosto da sonoridade, gosto do arranjo. É uma das coisas mais legais, assim, que eu já fiz, assim, de registro. Legal, né? Tu falar, lembrar sobre isso, cara. Uma coisa que eu tinha... né, tinha passado, né? Passado. Pois é, então tu vê, olha que massa, é uma das nossas histórias. A última vez que eu toquei contigo, eu toquei com o Mitchman também, né? Que foi nessa gravação. E foi o cara que teve aqui uma das últimas vezes, né? Antes de tu vir aqui. Foi o Mitchman, né? E eu até falei pra ele, cara, a gente tocou uma vez e tal, e depois não falamos mais. Tanto é que o Felipe, ele voltou da Alemanha, cara, e eu nessa correria louca, né? Eu achava que ele tava na Alemanha ainda. Sério, cara? Ele, não, cara, já faz tanto tempo que eu tô aí de volta. Acho que faz um ano, não. Não, ele veio em maio desse ano. Eu fiquei até com vergonha, digo, puxa vida, eu achava que ele tinha vindo agora, né? Não fazia muito tempo. É nosso pastor de jovens agora lá na igreja. Eu comentei com ele, estão fazendo um trabalho muito bom lá, né, cara? Um trabalho bem... Pela misericórdia de Deus. Né? Deus está fazendo apesar de nós. E é sempre bom ter pessoas, né? Pessoas mais jovens, assim, né? Com um alicerce bem firme, bem sólido, né? Eu acho que o Mitchman é um cara que foi muito bem preparado, assim, o alicerce, né? Desde muito tempo ele vem sendo preparado. Né? Eu lembro que ele era bem novinho, né? A gente comentando aqui sobre as gigs que nós tocava. E aí ele perguntava, cara, como é que tá aí e tal? Tá? Ele disse, não, relaxa que tá show de bola, tá bom. Então foi muito bacana, é legal lembrar. Isso que é bom, né? A gente ter amigos assim, ter história pra contar. Histórias, isso aí. Porque isso é uma coisa que, cara, parece que renova a gente, né? Quando a gente fala, se encontra... Embora até a gente tenha pouco tempo para estar sempre falando, né? Mas quando a gente encontra, a gente tem histórias boas, histórias legais para contar, assim, né? Às vezes a gente liga no automático, né, Marcelo? E não vive. A gente sobrevive. E por não tá prestando atenção no que vive, a gente tem a impressão de que nada muda. Todos os dias, que os dias são sempre iguais, é que a gente tá fazendo a mesma coisa. Só que quando tu para e olha para trás, tu percebe que é tudo diferente. Tá tudo mudando. E isso tem a ver um pouco com as histórias. Quando tu vê o que tu construiu, às vezes tu tá passando tão rápido e quanto mais acelerada a tua mente tá, menos tempo ela tem de guardar memórias. E é o que tem acontecido com a gente. Isso é uma questão psiquiátrica, é ciência. Então, é que nem tu andar numa estrada que é pra 60 por hora numa rua e tu tá a 120, tá? É uma rua 60. Tu consegue ler as placas? Não consegue, não dá tempo. Entende? E é a mesma coisa. A nossa cabeça tá preparada pra rodar 60, 80 por hora e a gente tá a 120, cara. E aí a gente não consegue guardar as memórias. E por não guardar, a gente tem a sensação de que não viveu. Agora, quando a gente começa a prestar atenção e lembrar de coisas que a gente fez anos atrás, a gente começa a lembrar que, na verdade, a gente viveu muita coisa. Muita coisa. Isso que é legal. Muita coisa. Quer ver uma memória que eu tenho de ti, que tem a ver exatamente o que a gente estava falando sobre a sonoridade? Bom, eu sempre também, um pouco dessa minha história tem a ver com a minha paixão pelo som. E eu sou um audiófilo, sou apaixonado por som. Por ouvir coisas, ouço música mesmo trabalhando com música fora do tempo e tal, ouço no carro, ou vou caminhar de manhã, ouço música. E eu sempre virei muito botão.
mesmo quando tinha pouco recurso. Então eu comecei a tocar guitarra com uma Jennifer emprestada do Luiz Ricardo, do Luizinho, que é um amigão meu. E, cara, não tinha pedal e não tinha caixa. E eu tocava com ela numa mesa Vatson direto na linha, sem efeito, sem nada. E primeiro eu tinha que gostar do som da guitarra assim, direto numa mesa no PA da igreja. Se virar com o que tinha, né? Se virar com o que eu tinha. E depois desse período, passou um tempo, eu consegui emprestar uma pedaleira com um gyro, que era uma Zoom 509, que era só de modulação. E aí eu já comecei a ter um reverb, ter um chorus, etc. Num segundo momento, depois disso, eu consegui uma pedaleira emprestada com o Jeca, o Jerlon, que foi uma Zoom 505.2, que daí já era de guitarra, cinzinha aquela. Aí já tinha drive, já tinha distorção. E aí eu já fucei e consegui uns sons de guitarra. E nessa época, cara, rolou um evento, um negócio na rua, tipo uma vigília, sei lá o que foi, cara, que rolou aqui na Granja, que é aqui perto. E a gente fez esse som junto. Eu toquei contigo. Cara. E a gente veio ensaiar pra essa tocada na Granja. E a gente veio, pegou uma caixinha e tal, e eu liguei, eu tinha aquela Ibanez azul, que foi minha primeira guitarra, que eu comprei, eu já tinha comprado, né? Lembro da Ibanez azul. Minha primeira guitarra. E aí que depois eu dei pra um amigo também, como gratidão pela ajuda dele quando eu comecei. E aí eu peguei e pluguei a pedaleira ali e tal, e a gente começou... daí tu te surpreendeu, tu disse, pô, que som legal de guitarra, o que tu tá usando aí? Daí tu foi olhar, tipo, pô, mas é uma Zoom 505. Exatamente. Eu me lembro claramente dessa história, porque eu já fuçava muito, já virava botão, até conseguir um som que eu curtisse, né? Eu lembro que foi muito bacana que a gente se identificou, né, no som, né, cara? Sim. É legal quando acontece isso, né? A gente fez vários, lembra aquela vez que a gente participou daquele festival no Parcão? Lembro. Eu, tu e o Géser na batera com o Lacerda. Ganhamos, com o Lacerda cantando, né, cara? Foi muito, muito legal. Festival de bandas. Temos várias histórias ainda. Tem uma historinha. Mas eu sempre fui bem mais novo, só pra... Desculpa, gente, não vou ficar insistindo nisso. O Marcelo tá bem mais conservado. É que eu trabalhei muito no sol, gente. Muito em mina de carvão. Não, tá louco. Já tô pra lá de Bagdá. O cara tenta dar uma disfarçada e tal. Mas não adianta, o tempo ele chega pra todo mundo, né? É isso aí. Mas, cara, o importante é o que tu falou, né? A gente viver momentos, né? Que são preciosos, né? Outro dia eu conversei com um rapaz aqui, o Brian, né? É um cara que tem aquele síndrome de ossos de vidro. Uau. E ele disse que uma frase que me tocou muito, sabe? Tu vê ele desse tamanho assim. Até vai sair o vídeo dele agora na próxima edição. E ele toca guitarra e canta, né? E ele falou assim, cara, eu sou um colecionador de momentos. Eu achei muito forte, bem legal o que ele falou, porque a gente tem que ser colecionador de momentos. A gente tem que aproveitar cada momento, porque tudo tem um valor assim que é incalculável, né, cara? São parte da nossa vida, parte da nossa história, que a gente tá vivendo e tá fazendo história, né? E desculpa te interromper, Marcelo, acabei te interrompendo, mas quem tem relacionamento com o evangelho como a gente tem, entende que esse período que a gente está participando aqui na Terra, que é um trecho da nossa eternidade, ele é um período que o que importa é o durante. Não é o fim, porque o fim da vida aqui não é o nosso fim. É verdade. Então o que importa é o reflexo que esse durante do caminho vai ter na nossa eternidade, cara. Das escolhas que a gente faz, né? Então não importa para onde eu tô indo exatamente. Claro que importa, no nosso caso que buscamos o céu e a eternidade com Cristo, importa. Mas para ter certeza de que eu estou indo para lá, o que define é como eu estou indo. É verdade. É verdade. É o durante. É verdade. E legal tu falar sobre isso, porque, claro, a gente é ser humano, então, né, a gente sempre tem momentos que a gente erra e tal, mas fica sempre aquela semente no coração da gente, né? Quando a gente pende alguma coisa que seja errado, por exemplo, eu fiquei um período fora, né? Mas aquela semente do evangelho sempre teve no meu coração. E eu lembrava das amizades, eu lembrava de ti, lembrava do Cabeça, lembrava do tempo que a gente tocava, aquele berço, né, que a gente foi criado, o sistema, né? É bem que diz aquela palavra, né? Ensina o filho no caminho que deve andar. Depois de muitos anos, ele não se desviará, ele vai sempre lembrar. Isso aí. Mesmo que ele saia fora, ele vai sempre lembrar, pô, mas isso aqui é o que é o bom. Isso aqui é que é vida, né? E é muito legal a gente relembrar, assim, momentos que a gente teve dentro do evangelho, né? Uma amizade muito saudável, uma coisa boa. Eu lembro que logo tu começou a mexer com parte de trabalhar com
diretamente com equipamentos de áudio e instrumentos, né? Lembra que eu acho que era na Morada do Vale, né? Eu comecei antes da Morada do Vale. Foi aqui Na Fátima. Na Fátima ali, né? Fez 9 anos agora, dia 6 de dezembro. E a gente ia lá, trocava umas ideias, batia uns papos e tal, arranhava um violão. Não é muito tempo. E isso é muito gratificante, né? Porque são essas pequenas coisas que valem ouro, né, cara? Que não tem preço, né? Coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, assim, a gente olha pra trás e vê, poxa vida. Ainda bem que, ao invés de eu estar envolvido numa briga, sabe? Em coisas que só me trariam mal, eu tava lá trocando uma ideia sobre música, né? Tocando uma guitarra, tocando um violão, Isso aí. sabe? Curtindo ali os instrumentos numa loja e tal. Foi o que a vida nos proporcionou, né, cara? É isso aí. E foi muito bacana, assim. E lá ficou quantos anos lá na Fátima? Era uma lojinha que era, acho, mais ou menos... Cara, um pouco maior que isso aqui, só que mais alto. Daí tinha um mezanino, tá? Foi a primeira loja da Cabeça Musical, ela começou em 2012. E eu, em outubro, novembro de 2012, eu não lembro. Então... E eu entrei, cara, em dezembro... Agora que eu tô vendo, eu falei que eu entrei... Deixa eu me perdi nas datas aqui, cara. Mas faz muito tempo, né? Cara, não são 9 anos, são 8 anos. Mas faz muito tempo, já faz bastante tempo. Claro, porque né? a loja fez 9 anos agora. A loja começou em dezembro de 2000, em outubro de 2012. E eu entrei em dezembro de 2013. Então agora, dia 6 de dezembro de 2021, não fez 9, fez 8 anos. Então tu começou lá, tu já iniciou quase praticamente junto, né? Um ano depois da loja, eu fui primeiro funcionário. Daí entrei em dezembro de 2013. Em março de 2014, daí já fomos para Morada do Vale. Aí ficamos em março de 2014 até junho de 2018. Nós ficamos lá na Morada do Vale. E aí de junho de 2018 até então, né? Já tem agora seus 3 anos e meio por aí. Nós estamos na Flores da Cunha, ali na Parada 49, em Cachoeirinha. Eu fui o primeiro empregado da loja. De 2015 a 2019 eu fiz parte do quadro de sócios, daí em 2019 eu vendi minha parte de novo pro Cabeça e fiquei trabalhando, ele fez uma proposta e eu fiquei como empregado da loja de novo. E essa é a relação que eu tenho com a loja hoje, mas não mudou nada na prática. Eu acho que talvez até tenha aumentado a minha relação de comprometimento, assim, com a loja. A loja me proporcionou 1 milhão de coisas, assim, desde contato com equipamentos maravilhosos, né, cara, enfim, N equipamentos, assim, e sei lá quantas guitarras, pedais diferentes já testei na minha vida, até viagens para diversas feiras, contatos com músicos, por exemplo, eu toquei com o Melo Júnior, tá? Nando? Não o Nando Melo, baixista, o Melo Júnior é o guitarrista lá. Que gravou com o Sandy Júnior e tal, Sadman, monstro, né? E eu me lembro, cara, no dia que eu toquei com ele, eu me lembrei de quando eu via o Melo pelas guitar player, assim. E eu, puxa, cara, eu acompanhava o cara nas guitar player física ainda, né? Ninguém tinha muita internet, tinha pilha de revista. E aí eu via, assim, o cara e acompanhava, pô, na turnê tal da Sandy Júnior, ele tocou com uma Fender e uma Boss GT3, e usava um amplificador de Ascoras, essas coisas que eu sempre pesquisei pra saber como construir os sons, né? E eu lembro que tu tava sempre super afiado nessas informações, né? Sempre pesquisei, sempre fui apaixonado por essas informações. E aí, cara, quando eu me vejo um dia, eu tô tocando com o cara, sabe? Tudo isso passou pelo processo de construção do que foi a loja, né? Foi adquirindo uma bagagem bem forte, assim, né? Poxa, cara, muita bagagem, assim, conhecimento, né? E a cancha, né? Que a gente fala, né? Sim, um network muito legal, network, né? Hoje eu tenho contato com vários caras, assim, grandes músicos que pra mim são referência como artistas, de amizade, uma relação de amizade com esses caras, né? Inclusive, alguns de profunda amizade, como é o caso do próprio Cabeça, porque o Cabeça é um grande músico e é um cara que me inspirou. O Joel, irmão dele, foi um dos meus primeiros Guitar Hero, né, cara? E Joel é meu amigão mesmo, assim, um cara com uma relação extremamente próxima. O Joel foi um cara muito importante na minha vida, assim, muito importante. Eu tive um período fora da igreja e, cara, ele foi um cara que me mandou um áudio pra mim. E esse áudio que ele me mandou fez muita diferença, cara. Pra mim, assim, foi um cara que me ajudou
de uma forma assim muito, muito forte, sabe? Uma hora dessa, quando ele vir aqui, que eu até já dei um toque pra ele, ó, Joel, quero trocar uma ideia contigo lá no podcast lá. Quando ele vir aqui eu vou falar sobre isso. Foi muito forte, muito bacana assim o que aconteceu, né? O Joel, cara, ele tem um lance muito louco. O Joel tem uma bagagem musical massa. O Joel estudou com grandes caras. Estudou com o Chumbinho, né? Estudou com Chumbo, não tenho certeza, mas acho que ele estudou com James Liberato também, que foi um cara que eu estudei, foi um dos professores assim que mais revolucionou minha mente musicalmente falando. Top, né? Na época eu procurei o Alexandre Vieira, que é um amigão nosso em comum também, que tá morando na Flórida, em Pensacola, né? E trabalha como produtor musical lá na Jubilee Church e tal. E o Vieira, na época, disse, cara, eu não tô dando aula, mas eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou te indicar o contato do meu professor, do cara que eu tava fazendo aula. E ele me passou o James Liberato na época, e eu fiz aula com o James, e foi super revolucionário, assim, pra mim, né? Um período bem curto de aula e mudou minha mente. E eu acho que o Joel também estudou com o James, se eu não tô enganado. E ele estudou com um cara que é um monstro, cara, que é médico, que é o Edilson Ávila. O Edilson Ávila é um médico paulista que mora em Porto Alegre. E o Edilson, cara, ele fez o GIT em Los Angeles, né? Não sei como é que fala, GIT. E... eu não sei como é que... que é o Guitar Institute of Technology, né? Que foi que deu origem ao IGT, inclusive, no Brasil. Ele fez. Não só fez, ele fez o curso lá e fez uma especialização de violenta com Frank Gambale, os caras high level, assim. E quando o Edilson estudou lá, os caras ficaram tão assustados com a forma como ele tocava guitarra pela função da música brasileira, que na época o diretor do GIT, que era o Frank Gambale, convidou ele para ele ministrar um curso de 3 meses de guitarra jazz especializado em música brasileira. Que bacana, e ele cara. deu aula no GIT em Los Angeles. E quando ele fez isso, a Carvin, que na ocasião patrocinava o Frank Gambale, patrocinou o Edilson, deu uma guitarra para ele. Eu não sabia disso. Sim, o Edilson, e o cara mora aqui. Hoje é médico e tal, a música acabou ficando mais, né? E aí, inclusive aquela Carvin que o Joel tinha, que o Joel teve, aquela semiacústica, sim. Ele comprou do Edilson, foi a Carvin que o Edilson ganhou. Que ele ganhou. E exatamente. Era uma guitarra maravilhosa, que virou a Fender Steve Ray Vaughan que ele tem hoje, que eu que fiz o brick, consegui o cara lá em Santa Catarina pra fazer a troca e tudo mais. É uma história bem louca. Então o Joel tem uma mega bagagem, já gravou um monte de coisa legal, ele é super esperto no lance de harmona da guitarra, ele pensa muito legal a proposta dos acordes de apoio, dos voicings ali, e é gostoso de ouvir ele tocando. E o Joel foi um cara que, foi uma mega referência pra mim por anos, assim. E quando eu entrei, depois de já ter muito contato com o pessoal da igreja que eu congrego hoje, que é 55, mas congregar em outra, que é a Fátima, que é uma igreja que eu amo. Inclusive, vou estar lá agora na cantata de Natal deles, fazendo a mix pra eles. E nessa época, cara, eu passei a congregar na 55, isso já tem também seus 8 anos por aí, para 9, mais ou menos, acho que faz 9 anos agora em março. E quando eu comecei a ver essa perspectiva de dentro, eu já tinha super contato. 55 já faz esse tempo já. E sim, cara, já faz esse tempo, porque eu comecei a congregar na 55, eu comecei a namorar com a Jéssica em novembro de 2012 e comecei a congregar no início do próximo ano, início de 2013. Então vai fazer 9 anos agora em 2022. A Jéssica era de lá ou era... A Jéssica era da Fátima. Era da Fátima. Isso. E aí, cara, essa relação de externa, eu já ia tocar lá, fazer som lá um tempão, já era amigão do Cabeça, aquela coisa toda, do Joel. Mas aí eu comecei a ver sobre a perspectiva de dentro, não do cara que olhava de fora. E quando eu comecei a ver sobre a perspectiva de dentro, o que eu percebi, Marcelo? Por que os caras são monstros? Porque os caras estão sempre aprendendo. Sempre buscando, né? Sempre buscando. O Joel, cara, o Joel fez 50 agora, então ele tinha 42 aí na época. O Joel fez 50 hoje? Hoje. Mas teve uma festa que rolou hoje, antes, dia né? 9, e a festa dele rolou domingo passado. Tá? O podcast vai estar indo no ar, só que, sei lá que dia, mas hoje a gente tá gravando dia 9. Hoje é dia 9, foi aniversário do Joel. Foi dia 5. Falar nisso, hoje é dia 9, ó, Joel. Parabéns, viu? Muito obrigado pelo convite do teu aniversário aí. Eu fico muito grato. Eu não pude ir, né? Mas tô brincando, Joel. Porque o Joel é muita gente, né, cara? Muita gente. É muita gente que o cara conhece, né? Mas é um amigão, né? Um cara que eu gosto demais do Joel, assim. Mas por que eu tô falando do Joel? Olha só, a gente tá gastando um tempão falando dele e ele não tá aqui. Vou explicar. O Joel, super musical,
sempre crescendo. Até hoje ele me pergunta sobre pedais. Uhum. Ele tá tocando, eu tô no som, ele diz, meu som tá legal, como é que tá meu delay, não sei o que. Não, vem aqui. Daí ele nem pede pra eu falar o que tá. Eu já saio lá da mesa e eu vou lá no pedalboard dele e meto a mão no pedal pra ajeitar. Né? Então isso é muito legal. Mas o Joel, a maior parte das pessoas que lembra dele, mesmo sendo músicos, não lembra do Joel por causa da música. Olha que massa isso. Tu acabou de contar do tempo que tu tava afastado, ele te mandou o áudio. Mandou um áudio. E eu vou te dizer qual é a lembrança mais forte que eu tenho do Joel, porque eu falei dela hoje mais cedo lá na loja, por cabeça e uma amiga. Quando eu tive um problema familiar com meus pais se separaram, e eu vivi um cenário perfeito, meu pai era um pastor e tudo mais, e deu um B.O.zão, e, cara, minha família ruiu, e eu tinha 16 anos, eu fiquei destruído, cara, minha família ficou destruída na época. E eu me lembro que o Joel foi um cara que cuidou de mim. Ele colou em mim. E um dia eu tava muito mal, chateado. Poxa, por que aconteceu isso e tal? E ele me disse, cara, eu vou te ensinar uma coisa, um princípio da Bíblia. A Bíblia diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os teus dias na terra. Mas a Bíblia não diz assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe se teu pai não beber. Honra o teu pai e a tua mãe se teu pai não trair tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe se teu pai cuidar bem de ti. Honra teu pai e tua mãe se a tua mãe não traiu teu pai. Honra teu pai e tua mãe se teu pai não espanca. Não, a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Ponto. Ele me ensinou um princípio de honra. E nesse dia, eu aprendi que a honra não tem a ver com o objeto. Tem a ver com quem tem. É como o amor. Se tu diz que tu ama a tua mulher, tu vai amar ela, cara. E ela não é perfeita. Tu vai amar. Tu ama teu filho não é perfeito, mas tu vai amar. Deus nos ama e a gente é imperfeição. Em pessoa. Então por quê? Porque o amor tá em Deus, não no objeto. E a honra é a mesma coisa, cara. A pessoa que é honrada consegue dar honra. Tu não pode dar algo que tu não tem. A honra tá em ti, cara. E se tu tem honra, tu honra teu pai e tua mãe. Ponto. É forte isso e é isso que nos... Que muda tudo, é uma chave que muda, né? Isso virou a chave. Quando a gente percebe isso, as coisas começam a gente tem uma perspectiva diferente, um olhar diferente para as coisas, e aquilo já não atinge tanto a gente, embora, né? Embora seja lá o que for, né? Eu tenho assim, tinha problemas na questão de meus pais, né? Que são separados, né? Me criei longe do meu pai, então tinha coisas que às vezes eu ficava, pá. E aí veio essa questão aí que tu me falou. Cara, isso transforma minha vida, independente do que foi feito, se não criou, se te abandonou, o que for. A gente tem que honrar porque é um princípio bíblico. E o que é bíblico, né, cara? A gente como cristão, a gente sabe dessa certeza, né? Óbvio, né, Marcelo? É a verdade. A Bíblia, ela não se contradiz, mas tem alguns paradoxos. E ela fala sobre a questão da lei humana. Então é óbvio que eu, por exemplo, se meu pai... Não foi o caso, tá, gente? Quem não conhece a minha história. Mas digamos que meu pai tivesse cometido um crime. Ele tivesse espancado minha mãe. A Bíblia não diria pra eu, em função de honrá-lo, não denunciar. Pelo contrário, cara. Um crime. O cara bateu na mulher, bicho, cadeia. Verdade. Ponto. É isso. Mas eu tô falando de questões relacionais. Eu ainda honraria pelo que ele fez de bem pra mim, mesmo com ele dentro da cadeia. Ponto. Né? Mas é um assunto bem polêmico também, né, cara? Mas a questão é que o Joel... Com essa frase, nessa época que ele assim, eu tive vários pais, essa que é a verdade, muita gente nessa época ajudou a cuidar de mim e me manter nos trilhos, né, e o Joel foi um deles, essa que é a verdade. Legal tu falar sobre isso, porque é o que a igreja precisa, né, hoje em dia é o que a igreja precisa, é isso, a igreja é isso, né, ter pessoas com quem a gente pode contar, com quem a gente pode conversar, a gente pode compartilhar algumas dificuldades e compartilhando e conversando, a gente melhora, parece que é um peso que sai do ombro da gente, né? É tão bom a gente comunicar, né, Dani? A gente comunicar, a gente trocar ideias, porque isso é viver, né, cara? A gente tá sempre evoluindo, né, cara? Então, a importância do Joel, né? Vamos falar de novo, Joel. Mas é na isso minha aí, vida cara. foi isso, cara. Foi uma coisa assim, inesperavelmente, assim. Foi uma coisa inesperável. Fazia muitos anos que eu não falava com ele, muitos anos. E do nada ele me manda um áudio, sabe? Do nada. Cara, eu tenho quase certeza que ele te mandou um áudio e me pediu um número. Acho que fui eu que mandei teu número pra ele.
Agora tu falou, eu tô me lembrando disso. E quando ele me mandou o áudio, eu tava muito mal, cara. Tava muito mal. E ele disse assim, cara, assim, ó, independente, eu não sei como é que tu tá, mas eu preciso te falar uma coisa. E aí mandou um áudio. Aquilo foi um diferencial, assim, na minha vida, cara. Sabe? Deus ter usado, assim, o Joel como um instrumento, assim, pra me motivar e pra abrir os meus olhos de que, poxa vida, é Deus. Quando Deus fala, tu sabe como é que é, né? Sim. A gente que é desse segmento cristão, assim, a gente sabe. Talvez tenha pessoas que estejam olhando aqui e não vai entender muito bem, mas a gente serve a Deus. Sim. Né? A gente acredita num Deus, a gente tem uma crença que Ele é o nosso Pai, Ele é o que controla, a nossa vida tá nas mãos dele, Ele que guia a nossa vida. Então, quando ele é um pai que preocupa com o filho, né? Então ele vai avisar. De alguma forma, né, Dani? É isso aí. Olha, cara, é o seguinte, vamos conversar aqui, mas foi que nem o Jorge falou, né? Isso aí. O princípio bíblico é assim. Na verdade, é um mandamento de Deus, né, cara? Isso aí. E é muito bom, assim, quando a gente tem amigos, assim, que nos dão essas diretrizes. Mas, Dani, vamos falar agora sobre o áudio, cara. Bom, eu te falei que tu ficou... nós estávamos comentando aqui, até eu lembrei de uma coisa. Quando tu começou a trabalhar a cabeça lá na Fátima... Cabeça, não, agora o Dani tá me ajudando. Aí a gente começou a perceber realmente todo aquele teu empenho, sabe? Tu sempre foi um cara meio nerd, assim, mexer em timbre e procurar saber sobre marcas e formas de ligar. Um curioso. Sempre foi muito curioso, né, nisso. E eu lembro até hoje, que eu lembro assim, cara, muito bem, eu digo pro Cabeça assim, cara, o Dani é um cara chave pra ti aí. E ele, não, Dani, tá louco? Não, Dani, não dá. Tá comigo e não abre. Aconteceu uma coisa muito engraçada, cara, sobre isso, assim, porque eu sempre, por ser curioso, eu sempre falei das coisas que... Ele sempre gostou muito de sempre compartilhei, né? E só que também muitas pessoas não conviviam comigo e aquilo que eu falei, às vezes quando tu fala e tu não mostrou ainda um resultado, fica complicado, fica muito na oralidade, muito no discurso, mas e a prática, né? Cadê o som que tu fez? Entende? Lembrei do Lucas, né, cara? O Lucas Moser teve aqui. Isso. Cara, o cara é um especialista, assim, em falar sobre. E aí o cara que também... É isso que tu fala, né? O cara falou e, pô, é isso aqui e fez. Entendeu? A gente olha os vídeos dele, nossa, é uma coisa tipo fantástica. Assim, Dani, pô, tu toca guitarra? Toco. Pô, tu tem um som legal de... Tenho. Tá, mas cadê? Cara, eu tenho pelo menos lá, sei lá, uns 5, 6 links no YouTube de gravações que eu fiz, algumas ao vivo, inclusive, pra mandar pro cara de eu tocando. O cara pode gostar ou não, mas eu tenho o material. Mesma coisa em relação ao áudio. Ah, cara, tu projeta, então, som de igreja. Sim. Cara, me mostra uma igreja que tu fez. Eu tenho 50 pra mostrar. Pelo menos. Por exemplo, quando começou a pandemia, cara, nos primeiros 30 dias, nós, enquanto loja, passava por mim, porque eu sou especialista de áudio da loja, nós atendemos 380 igrejas. É bastante, né, cara? Pra fazer live em um mês. E aí entra um ponto que eu quero te falar sobre o áudio pra mim. O áudio é uma fonte de renda pra mim, excelente, inclusive, é o que sustenta a minha casa. Mas, acima de tudo, o áudio pra mim é uma missão. É uma missão. E eu vou te explicar por quê. Por que pra mim o áudio é uma missão, tá? Aí, senta que lá vem a história. Primeiro, vem da percepção que eu tenho de Deus. Começa por aí. Deus é absoluto. Então, aqui a gente tá em 5 pessoas nessa sala. Possivelmente existam 5 percepções de quem é Deus. Mas ele é um só. Ok? Então tu percebe Deus de um jeito, eu de outro, talvez o Johnny de outro, mas Deus continua sendo Deus, imutável, porque ele é absoluto. E existe uma conexão entre quem Deus é e o som também. E isso eu acho maravilhoso, porque o som é absoluto, assim como Deus. Então, mesma forma, tem 5 pessoas aqui dentro e as 5 têm uma percepção sonora diferente. Tem vários fatores, desde a cultura musical, da cultura sonora, da relação que tem com a apreciação do som e de música, dos sons e de música, e como isso aconteceu através da vida, até uma questão física. Por que tu faz quando tu vai fazer um molde para fone de retorno de palco? Por que é moldado? Porque cada pessoa tem um formato de canal auditivo, e o canal auditivo da pessoa tem um timbre.
Isso é importante, isso é uma informação importante. Então, como o canal da pessoa tem um timbre, cada um ouve de um jeito. Isso é tão importante que se o cara varia muito de peso de um ano pro outro, o cara tem que refazer o molde porque mudou o formato do canal auditivo e vai influenciar no timbre do fone, cara. Olha que doideira. Então, cada pessoa vai ouvir o som diferente. Ponto. Sempre vai ouvir diferente. Em função de que cada um tem um canal auditivo com formato. E tem um timbre condicionado. É que nem tu pegar um par de monitores. Eu tenho um par de monitor X que tá na minha casa. Que tem uma sala lá, ele rola flat. Minha sala não sobra nada. Tem parquet e tal, uma sala pequena, não sei o que lá. Cara, o mesmo monitor na sala de mixagem da live lá da igreja sobra grave. Mas é o mesmo, porque a sala sobra grave. É o som da sala. Então, da mesma forma, é o som do meu ouvido e do teu ouvido. Cada um percebe de um jeito. Ponto. Mas o som é sempre o mesmo. Ele sempre se comporta, porque é física. O som é uma energia mecânica de deslocamento de ar. Uhum. E é física pura, matemática pura. Neste momento, dentro dessa sala, o som está se comportando de uma única maneira, independente de como a gente percebe. E por o som ser absoluto, ele nos dá condições de fazer uma coisa maravilhosa, que é tu seguir algumas receitas de bolo a partir de criar um cenário e sempre funcionar. E cara, não parece, mas eu sou um cara tradicional. Eu sou um cara tradicional, conservador, conectado com o moderno. Mas sou tradicional. Eu gosto de clássicos, assim como tu. A gente tem um Rickenbacker aqui na parede, tem um Precision aqui do meu lado, tem um baixo acústico atrás de ti, tem câmeras antigas, tem uma máquina de escrever. Ali fora tinha um monte de quadros de animes antigos, né? Que na época nem se chamava de anime, chamava de desenho. Na academia, que tem aqui do lado. E eu sou assim, cara. Eu gosto de All-Star, eu tô de All-Star. Eu gosto de G-Shock, tô com o modelo clássico da G-Shock. As coisas que eu curtia 200 anos atrás, eu ainda amo isso. Então... É um cara old school. Sou meio old school. Não pareço moderninho, mas eu sou old school. Essa que é a verdade. E com áudio isso é legal, cara. Porque existem coisas que funcionam no áudio há 60 anos. Há 100 anos. E se tu fizer elas, adivinha o que acontece? Funciona. O Johnny que tá aqui vai concordar comigo. Como é que se grava guitarra, Johnny, há 50 anos ou 60 anos? Com um cubo, com um falante de 12 polegadas, com SM57 a 15, 20 centímetros em 45 graus. Todo mundo faz assim. Do Slayer era sei lá quem, é o John Mayer. Ah, mas não, o John Mayer usa o Tio Rock lá de amplificador. Ok, mas ele gravou com falante de 12. Uhum. Ah, mas aí tem os testes, a galera tem usado microfones diferentes para os sons de guitarra. Ok. É bacana que a gente falar sobre isso, eu aprendo e tu também, que as pessoas que estão em casa aprendem e eu também vou aprendendo. Então, para mim, tá sendo uma aula agora, né? Eu não sei se eu tô na posição de quem deve dar uma aula, mas eu vou compartilhar as coisas que eu conheço. Essa aqui é a verdade. Vem aqui para compartilhar. Compartilhado é... E assim tem N coisas, cara. Como se grava a voz, tem os moldes já do que funciona. Ah, Dani, mas ninguém faz diferente? Claro, cara, 1 milhão de gente faz coisas diferentes. Mas todo mundo que inventa normalmente hoje segue padrões. Não se reinventa a roda antes de ter feito o simples dar certo. Uhum. E é isso que tem acontecido comigo nesse compartilhamento que eu tenho com igrejas e com etc. Cara, existe um cenário do som que é absoluto. E se tu cria esse cenário e tu faz o básico, normalmente funciona. Cara, mas é a super mega ultra sonoridade a melhor da história? Talvez não, talvez tu vai conseguir mudar. Vamos dar um exemplo, vamos falar de instrumento. Eu sou guitarrista e tu é baixista. Cara, qual é o baixo mais top do mundo, teoricamente? A Ferrari dos baixos? Acho que é o Fodera, né? Uhum. Tem um monte de baixo top, tem Maiones, tem não sei o quê, tem 1 milhão de marcas. Mas eu acho que hoje, assim, se a gente fosse usar o máximo, não é o mais clássico, né? Mas o máximo de desempenho, todo mundo diria, acho que é o Fodera. As guitarras, hoje diria que é a Suhr, né? Eu sou um fã de PRS, mas hoje todo mundo diria que é a Suhr. Ok, beleza. Mas se a gente pegar uma lista agora, vamos abrir no Google aqui uma lista. Top 100 da Billboard, da história. As músicas que tocaram, as mais tocadas da história da lista da Billboard. E a gente pegar a ficha técnica, o que tu acha, Johnny? Quantas tu acha que foram gravadas com uma Fender Strato? 70? 80? Provavelmente 80. Das outras 20, provavelmente umas 10 com tele, ou pelo menos 7, 8 com tele,
E aí alguma vai ter uma Les Paul e talvez 2 ou 3 uma guitarra aleatória top que a gente conhece, uma Parker, uma PRS, uma Tom Enders, aí tem uma lista de 50 marcas. Baixo é a mesma coisa. Quantos dos maiores clássicos da música foram gravados com Fender Jazz Bass? 80%, 90%. 90%, né? É Por quê? Prestígio e Jazz Bass. Por quê? Não se reinventa a roda. Dá certo, cara. E hoje em dia, até inclusive quando eu faço gravações, cara, é Prestígio ou Jazz Bass. Então, olha que lance. Né? E aí, cara... E eu já tive alguns baixos, né? Sim, tu já teve baixo na vibe do Fodera. Com configurações do Fodera, do Kane Smith. Só que, cara, o som, quando tu chega, tu pluga pra dar o play ali na gravação, cara, é o que funciona, né? Funciona. Aí olha que engraçado, acontece muito isso comigo. Acontece direto. A galera ouve um som meu de guitarra no ao vivo, no negócio. Diz, cara, que sonzeira de guitarra, Dani. O que tu fez? Aí olha o que eu fiz. Eu peguei uma guitarra com uma captação Fender, ou uma Fender, pluguei num Tube Screamer, num amp falando de 12. Cara, eu fiz o que todo mundo faz há 60 anos, entende? Eu fiz o básico. É o arroz com feijão bem feito. E aí tem um som. E aí, cara, cada época tem sua hype, né? Que é verdade. As modas do momento. Então, mas se tu fizer o clássico vai dar certo. Tu me falou uma vez, tu disse assim, cara, assim, a definição, e uma coisa que eu fiquei trocando orelha, sabe? Tu falou, cara, o baixo definido é o passivo. Uhum. Passivo vai te dar uma definição melhor. Eu meio que fiquei trocando orelha. Aí eu passei uma tarde tocando na Marcha para Jesus em Porto Alegre, né? Cara, toquei o baixo ativo, né? Uhum. Aí quando eu fui tocar à noite, toquei com baixo passivo. Cara, assim, ó, a diferença, assim, aí a primeira coisa que eu lembrei lá no Novo Hamburgo, pô, o Dani tava certo. E aí, se tu perceber agora, os meus baixos são todos passivos. Eu só tenho um Luckland lá, é o 5501, que ele é o ativo, né? Mas eu uso mas pouco. Tá dentro do case. Tá dentro do case. Não né? Tá sendo usado. Mas os meus baixos são... cara, o que acontece? Passivos, é óbvio. Dani, mas por que no ao vivo a galera usa um passivo com pré externo, né? É óbvio que tem o lance do punch, da pressão no palco. Eu uso o Tony Hammer, né? E quem não tem um pré externo, acaba que o ativo faz toda a diferença. Mas, por que no Brasil se usa muito mesa digital, tá? Vamos lá. Dani, por que tu acha que usa muito mesa digital? Por que tá na moda usar o i24, x18, x32 e essa Impact? Gente, é bem simples. A gente vive num cenário de mercado em que o nosso poder de compra é muito baixo. Nosso dinheiro não consegue comprar coisa legal, tá? Então a gente não tem acesso a grandes PAs. Os melhores PAs do mundo são raros no Brasil. Tô falando de Nexus, tô falando de Carray, tô falando de Tannoy. Cara, essas 3 marcas que eu acabei de citar, eu posso te garantir que muitos técnicos de som de igreja nunca ouviram falar dessas 3 marcas. E são os melhores desempenhos do mundo em áudio, ok? E há muitos anos, não é coisa nova. Então, tu tem um PA mais ou menos, que não foi bem projetado para o prédio, dentro de uma sala que não foi projetada para o som. E aí tu precisa de uma mesa digital para consertar isso na digital. Sacou? Para resolver o problema que foi criado antes. Aí tu vai na gringa, tu chega às vezes numa big church lá, vamos botar uma igreja clássica, numa The Brooklyn Tabernacle lá. E aí os caras estão com uma analógica gigante da Neve. Neve, suprassumo da sonoridade mundial, do Rupert Neve. Por que os caras usam uma analógica se eles estão nos Estados Unidos, cara? Por que eles não têm, se eles têm grana, eles não compram? Porque não precisa de uma digital para consertar. Porque a sala foi projetada, foi sonhada. Tem um sistema da Tannoy lá, cara, que foi projetado para aquelas salas caixas, dimensionados. Cara, isso no Brasil custaria, sei lá, 5 milhões, 6 milhões de reais para tu fazer um lugar num sistema para 1.000 pessoas. Então, tipo assim, e os caras fazem isso lá, e aí eles pegam uma console que foi construída e soldada à mão dentro do lugar analógico. Cara, mas não tem digital na história que vai tirar o som que os caras tiram lá. Entende? Faz muito sentido isso, A né? função do baixo ativo é a mesma. O cara, a galera sai pra gig, só tem amp ruim. Uns amps zoados, cara. Pra tocar. Verdade. Falante estourado, PA ruim, retorno ruim. E aí o cara tem que ter um ativão, de preferência um 18ão, com 2 baterias de 9 volts pra empurrar som pra ele sentir o baixo, porque não vem som.
Agora pega um cenário massa, pega um Amp SWR, um Eden, um Mark Bass como tu tem, numa sala com uma mix top, com bom retorno de fone, e larga um baixo passivo top, com som de baixo de verdade. Pergunta pro cara se o cara quer pegar um ativo. Ninguém quer, cara, porque já tem som de baixo ali. E esse que é o jogo. Sabe que eu fui fazer algumas gravações com esses baixos que eu tinha, né? Que era tudo com pré top, assim, né? Pré da Aguilar e tal. E na hora de gravar, o cara do áudio falava, ó, desliga o pré aí. Isso aí. Cara, ficava fantástico o som. Isso aí. Então é isso, né? É bem o que tu falou mesmo, cara. Nada melhor de conversar com quem tá por dentro, né? Assim, saca mais ou menos o que acontece na questão de som, né? E por isso que tem essa coisa do tá fazendo esse trabalho, né? De lá dar uma olhada, né? Dar uma avaliada no som, ver o que precisa. Foi o que tu falou. Tem que ser a digital, né? Para poder compensar uma coisa. Problemas que a gente tem, limitações que a gente tem. Aí, claro, né, cara? Olha que interessante. Por que eu comecei essa história e disse que isso tinha a ver com o fato de ser minha missão? Porque o som, de modo geral, ainda, principalmente no Rio Grande do Sul, acontece de maneira muito intuitiva nas igrejas, que é o meu maior público, são igrejas, né? E o meu curso, meu treinamento é um treinamento de áudio para igrejas. E o que acaba acontecendo? As igrejas, cara, é muito intuitivo. Poucos são profissionais de áudio que trabalham dentro de igrejas. São raros os casos que tem um profissional de áudio. Então não é projetado, o cara não conhece os conceitos técnicos para fazer uma mix. Ah, Dani, mas não é só dar volume. Cara, pede para qualquer cara aí que sabe virar uma massa construir tua casa. E aí tu me diz se fica reto e se tu tem confiança nas paredes. Não tem, o áudio é uma construção, tem que ser pensado desde o alicerce para funcionar lá na ponta. Se o alicerce começar mal, o telhado cai, bicho. É assim que acontece no áudio. Johnny que tá aqui é de estúdio. Se a gente não faz estrutura de ganho e estoura na gravação, não tem o que tu faça. Perdeu, cara, a trilha. E é engraçado que quem não sabe, né? Eu sou um cara que eu não manjava na verdade eu tô aprendendo, né, Dani? Então eu achava que, não, agora tenho isso, tem aquilo, aquilo outro. Aí eu chamei o Johnny aqui. Tá, Johnny, tá bom? Não. O microfone não dá. Não, esse não funciona. Isso não funciona, não tá legal. Tá, mas não dá. Aqui tá errado. Eu, puxa vida, mas... Cara, só que assim, se tu for ver as gravações dos podcasts lá do início, tu for ver as gravações atuais agora, cara, não é nem da água pro vinho, é da água pra cachaça, a mudança, sabe? Boa. Porque aí que entra essa questão, o pessoal tem que procurar um profissional, um cara que sabe o que tá fazendo. É que nem tu falou, vai fazer uma casa, manda um cara fazer uma massa ali e levantar a parede. Só vai gastar dinheiro. Vai cair, Só vai gastar dinheiro. Vai cair a parede, vai ficar feia, vai ficar torta. Então é muito importante tu falar sobre isso aqui, porque, cara, quantas pessoas estão fazendo investimento errado, né? Ou investimento certo e usando da maneira errada, que acontece muito. Cara, só paga uma consultoria. É isso aí. E aí o que acontece? O que eu tenho visto, Marcelo, é que eu chego nas igrejas e, cara, 90 a 95% das igrejas que eu chego não fazem o básico certo. Não é nem os caras não têm um super som. Os caras não fazem o básico. O básico. Primeira coisa, se o som é deslocamento de ar, tá? Pega essa que é de graça, tá? Tô dando de graça essa, não tô cobrando. É minha missão, meu propósito. Faz parte da missão aí, né? Faz parte da missão. Se o som é deslocamento de ar, né? E eu tenho que atingir um público específico, tá? Ou 2 fileiras de banco. Para onde precisa estar virada a caixa? Pro público que eu preciso atingir. Não é óbvio? Parece óbvio, mas não é. Porque eu chego a cada 100 igrejas que eu chego, cara, 90 tá mal posicionado o sistema. Sacou? Ou por uma questão estética, porque, se eu botar aqui vai ficar na frente do não sei o que, o data show não sei o que lá. Só que daí não funciona, cara. Porque o pastor acha feio a caixa aqui. Cara, então faz no gogó, porque um sistema de som no lugar errado não funciona. Né? Mas a igreja ouve. Óbvio que ouve. Se eu pegar uma igreja e gritar dentro dela, o cara lá no fundo vai ouvir. A questão é inteligibilidade. É com qual clareza ouve o som. Né? Então, posicionamento, uma coisa básica. A caixa precisa... Cada caixa de som, para quem não sabe, tem um projeto de engenharia em torno dela que define uma cobertura em graus. Quantos graus na vertical e na horizontal. Então tu precisa, na hora de decidir o posicionamento que tu vai usar na tua caixa, na verdade o correto é, na hora de comprar a caixa, já considerar
qual caixa é ideal pro teu prédio. Porque eu tenho visto de gente, por exemplo, que tem um pé direito super baixo e quer botar line. Não é na rede. Não faz sentido, cara. É só pra gastar dinheiro pra fazer a caixa bater na cabeça das pessoas. Porque tem um número mínimo de caixas pra gerar o acoplamento. Se tu não obedece, o som da caixa não é o pro qual ela foi projetada. E normalmente quando você tem um pé direito, não usa o número correto de caixas de line. E aí não funciona como line. Poderia ter botado qualquer caixa mais barata que é dano mesmo. O line só funciona quando obedece o projeto. Dinheiro botado fora. Rasgar dinheiro. Talvez fique até pior. Se tu pegar uma boa trapezoidal, que é aquela caixa normal, e botar ali, talvez funcionasse melhor, né? Porque, por exemplo, 2 lines, tá? De 6 polegadas, que é o tamanho mais acessível, que todo mundo acaba comprando na maior parte dos casos, elas duas junto vai dar 30, 45 graus de cobertura, e uma trapezoidal dá 90 em linearidade. Então ela vai atingir muito mais linearidade. Agora, claro, 4 lines junto dá 90 e dá 120 de abertura. Então tem esses detalhes técnicos que às vezes as pessoas não pensam, cara. Ela sai de casa e decide comprar uma line e pendurar na parede da igreja aleatoriamente. Então o posicionamento é um dos erros mais básicos. Gente, se não tiver bem posicionada as caixas de som que vão enviar o som para o público, que é o que a gente chama de PA, né? Que PA é uma sigla do inglês, PA, que quer dizer Public Address, isto é, endereçado ao público. Então são as caixas que estão viradas para o público ao PA. Não é um modelo de caixa. Essa caixa de retorno, essa é de PA. Se tu pegar o retorno e virar para a igreja, virou PA. Não é o modelo de caixa. É para onde está virado. Pessoal, pessoal tem que ter um pouco mais de sentar, procurar alguém que entenda, né? Pra explicar, né? Porque às vezes as pessoas não entendem nem o que é PA. Exatamente. Acho que vai lá e compra. Comprei 2 caixas boas aí. Comprei 2 PA. Pô, eu fiz Como assim isso. 2 PA? É um PA, né, cara? PA é a caixa que é o sistema de PA, que é o sistema, ou independente de quantidade de caixa, que tá virado pro público. Então tem que estar bem posicionado. Isso é uma dica básica. Tem que ter a posição correta pro teu público, tá? E, cara, direto chega nas igrejas e tá tudo errado. Outro ponto essencial, inclusive no nosso canal lá da Cabeça Musical tem um vídeo que eu falo exatamente sobre isso, que é um dos mais assistidos, se não o mais, do canal, posicionamento de PA. Tá? É importante falar sobre o canal, o pessoal seguir o canal da Cabeça lá, né? O canal da loja, vai no YouTube, põe lá Cabeça Musical, escreve KBCA, K mudo, B mudo, CA musical. E aí tem um monte de vídeo lá. A proposta do canal da loja não é uma proposta comercial, não é vender produto. A proposta é compartilhar informação. Então tem N vídeos legais em que a gente está compartilhando coisa. Como, por exemplo, esse em que eu falo sobre posicionamento de PA. E aí tem vários, sobre o i24, sobre o X32, sobre gravação, sobre live, sobre como escolher um violão. E é muito bem produzido esses vídeos, né? Cara, mesma coisa que o teu podcast. Foi a gente que começou a produzir, nós aprendemos, fizemos coisas ruins que a gente tirou do ar já. E a gente tá cada vez desenvolvendo mais e aprendendo mais. É tudo feito por nós, o áudio é captado por mim. Porque a gente, eu me inscrevi no canal lá, né? E eu sempre acompanho, né? Eu vejo que, a imagem, o áudio é perfeito, né? A gente sempre tem a preocupação de ter um cenário legal. Quem faz essa parte de cenário, iluminação e a captação da imagem é o Duda, né? O Eduardo, que é filho do Cabeça. E que também estudou, pesquisou sobre isso e tal. Nós, mesma coisa que tu, tivemos que fazer um investimento numa boa câmera lá. A gente tem uma câmera lá da Sony, esqueci o modelo agora, 6.000 e alguma coisa o modelo. Que é uma câmera que grava até em 6K, enfim. Daí tu sabe como é que é esse mundo aí, né? E a gente grava com ela. E capta o áudio, né? Daí depende do cenário, né? Tu sabe que o áudio é assim, às vezes a gente grava num lugar, a gente grava no outro, a gente grava até na rua, daí depende da forma, o cenário a gente capta o áudio de alguma forma diferente. E aí depois manda pra um rapaz terceiro que edita pra gente. Né? E fica muito, muito legal. Muito legal. E tem muito conteúdo massa lá, cara. E é importante essas dicas aí, né? Até o pessoal se inscrever no canal, porque, cara, às vezes é coisa simples, foi o que tu falou, né? Às vezes o cara faz um mega investimento desnecessário, né? Tu pode usar uma coisa mais simples, mas porém com uma orientação profissional, né? Exatamente. Poxa vida, então tá ali, de graça ali, internet, né? Exatamente. Dando algumas dicas, é claro, né? Que for alguém que vai montar algum som, assim, na preocupação com o público, eu acho que, né, eu faria isso, né? Tem que chamar um profissional, né? Pra dar essa consultoria, né? Eu acho que pra igreja, essencialmente, isso é muito importante, tá? O Morbeck, lá da PIB, né?
de Curitiba, ele usa uma expressão que eu adoro. Ele diz assim, poxa, se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus e as pessoas só ouvem a palavra de Deus se o som é bom na igreja, porque a gente não se preocupa com o som, né? É verdade. E às vezes foi o que tu falou, né? Som tem, né? Mas tu entende o que está sendo dito? Chega, mas tá uma bagunça, né? Tá ouvindo, tem um som. Não, som tem, mas eu não tô entendendo o que está sendo dito. Então, para tudo isso tem uma, né, as cartas na manga, tem aquela... Tem, cara, tem a receitinha de bolo. E aí tu sabe, tem, pra mim, João 4, 1 João, primeira carta do apóstolo João. João 4, primeira carta de João 4, ele diz assim, aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas aborrece o irmão que vê, tá sendo mentiroso. Mas o que isso tem a ver com mixagem? E com áudio, né? Com áudio. É a maior aula de mix do mundo para técnicos de igreja. Porque parafraseando o que João disse, eu posso te dizer o seguinte, como que tu diz que o som que tu faz é para Deus se as 200 pessoas que estão dentro da igreja estão achando horrível? Como pode ser bom para Deus se pro teu irmão é ruim a tua mix? Como o som que tu tá entregando pro técnico de áudio pode ser legal para Deus se o técnico não consegue fazer mix porque tá tudo zoado, tá estourando ganho, porque tu passou o som no volume 3 e agora tá tocando no 10? Que daí não é passagem de som, né? Músico que passa som no volume 3 e toca no 10 não é uma passagem de som, é uma passagem de tempo. O cara foi pra igreja passar tempo antes do culto. Poderia ter ficado em casa vendo Netflix. E quer que todo mundo escute só ele, E né? quer que fique bom, né? Então, o som tem que passar que nem é valendo. Então, passa no 10. A estrutura de ganho, pro cara aceitar o volume de entrada na mesa. E hoje em dia com fone tá tão fácil, né, de resolver isso, Óbvio. né? Não tem que aumentar o teu volume, quiser, aumenta o teu retorno, pô. É. Não aumenta o sinal, porque quando tu aumenta o teu sinal, tu aumenta pra todo mundo. Estoura live, estoura gravação, estoura no fone do... Então, como tu pode dizer que o que tu tá tocando é bom pra Deus se o cara que tá do teu lado não tá conseguindo tocar? Porque tu tá sentando a mão nos pratos da batera. Como se não houvesse amanhã. Verdade, porque tua mix de batera é ruim. É verdade. Entende? Verdade, então, quer dizer, são processos que a gente precisa aprender através da Bíblia. Esse é o principal. Não tem como ser bom pra Deus se não é bom pro cara que tá tocando comigo, pro técnico e principalmente pra igreja que tá ouvindo. Verdade. Tá? Bah, cara, que aula, hein? Essa é a maior aula de mixagem que eu aprendi na minha vida. É essa. O resto vem depois disso. Pra eu dizer que tá bom pra Deus, cara, tem que tá bom pra banda e pra igreja. Dani, tem melhorado bastante com o sistema. O pessoal já faz alguns anos agora, claro, na atualidade, né? Pra cá, acho que uns 3, 4 anos pra cá, né? O pessoal tem usado mais fone, né? Isso eu acho que contribuiu bastante em ajudar assim, na questão de som, né? Sim. Nas igrejas, bastante. Né? Porque o principal veneno, por assim dizer, de uma sala fechada, e não é uma igreja, qualquer sala fechada, é o som de palco. Né? Porque o som de palco fica alto e vaza pra frente, e aí o público ouve mais o palco do que o PA. E às vezes o palco tá tão alto que o cara poderia desligar o PA, que já daria som suficiente pra igreja. Só que é óbvio, com um timbre ruim e com pouca inteligibilidade, porque é o som que tá batendo no fundo, na parede e voltando pra igreja. E ninguém entende. Ninguém entende, porque tem tanto volume no palco, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu já vi vários cenários de igreja, que os caras gastaram 60 mil no PA, numa igreja não tão grande, e o som tava horrível. Na verdade, isso aconteceu com a gente, cara. Na 55 antes de eu entrar. Foi gasto lá 10, 12 anos atrás, 58 mil reais quando botaram aquele line. As brancas, né? Isso, botaram 2 mesas, aquela 48 da Behringer na frente, o amplificador Nashville, o processador. Mega projeto. E aí o som ficou horrível. Os caras falaram, como assim? Daí teve que ir um profissional lá para assistir e dizer, cara, vocês têm muito som de palco, não tem o que resolva. Pode gastar 200, 300 mil no PA de vocês, que o som de vocês vai estar ruim. Aí foi resolver. Aí começaram a gastar grana no palco para poder resolver. Até hoje a gente faz isso. Investe sempre primeiro no palco. Nosso PA continua o mesmo, nosso som tá cada vez melhor, porque a gente tá cada vez mais investindo no palco. Né? E a questão dos amps ali. Por exemplo, a banda tá tocando, né? Eu pergunto pra ti, porque tem um cara que é expert nisso, né?
por exemplo, se eu tô plugado no baixo lá, por exemplo, as guitas, né? Do amp, tu usa o volume mínimo ou tu nem usa. Ou se vira pra... Tem uns que viram pra si mesmo ali, né? Hoje, no nosso cenário específico, nós temos um palco grande, tu conhece, a gente usa amp de guitarra em casos bem pontuais, quando o guitarrista não usa simulador de caixa, de gabinete, tá? Pra quem não sabe, principalmente pros guitarristas que não sabem, eu poderia dizer que na parte que é tocante ao equipamento, que não depende da mão do músico, pelo menos 80% da responsabilidade do timbre da guitarra é o falante. Não é nem o amp, é o falante do amp. Por isso que os caras trocam de falante nos amps. Nós mesmos passamos por isso na igreja. A gente tem um Orange transistor, que já é um amp bem legal, mesmo sendo transistor de 35 watts, mas tem um bom som. E mais ou menos 3 anos atrás, o falante original dele se entregou, começou a rachar, começou a estourar. E na ocasião, nós fizemos uma vaquinha ali entre os guitarristas e trocamos por um Eminence americano, que é um excelente falante clássico, usado por grandes amplificadores. Cara, o som do amp mudou da água pro vinho. O mesmo amp. Tiramos o falante da Orange, que já não era um falante ruim, né? Pô, um Orange, e botamos um Eminence e deu um salto no timbre do amp. Então, ali na igreja hoje, nesse momento, eu não tenho simulador de linha. E acho que o Zeca também não tem simulador de linha. Na verdade, acho que ele não curte tocar com simulador porque ele tem uma pedaleira, né? E a pedaleira simula amplificador, simula a caixa. E então nós usamos amp. Eu já tive vários simuladores nesse momento no meu setup, não tem nenhum, provavelmente daqui a um pouco eu vou adquirir outro, tá? Eu pergunto porque eu, particularmente, quando os recursos são bons, né? Eu prefiro usar somente o fone, né? Sim, eu também. No baixo, No né? baixo a gente não usa amp no palco vai fazer 5 anos em 2022, já, desde 2017, tá? Porque daí tem os fatores. No caso do baixo, tu sabe melhor que eu, por ser baixista, que historicamente o som de baixo é o som do baixo plugado direto na placa. O baixo raramente se grava baixo, poucas músicas da história foi gravado um baixo no amp com microfone na frente do amp. Tradicionalmente se grava em linha o baixo. E fica melhor, né? E fica bom. Eu já gravei assim em amp e já gravei em linha e fica melhor na linha. As experiências boas que eu tenho é em linha. Pois é, então pro baixista é mais fácil virar essa chave. Como no caso do guitarrista, a responsabilidade do timbre está muito relacionada ao falante, quando tu toca em linha tem um desafio. Inclusive quanto o microfone, o amp, tá? Por quê? Aí, cara, sacada pros guitas, tá? Sacada pros guitas. Qual é o erro que o guita que não tá acostumado com o estúdio ou etc. comete na hora de timbrar? O falante de guitarra tem uma característica. Ele normalmente vai responder de 60, a maior parte de 80 a 100, no máximo, no mínimo ele 120 Hz, que são graves, regiões graves. Não tem nenhum de guitarra que toque menos de 60. Normalmente é de 80 a 100. Até no máximo 6.5 kHz, que é um agudo não tão alto. A maior parte dos falantes de guitarra até 6K, tá? E os clássicos mais vintage, que a galera curte mais o som, os Celestions mais antigos, Jensen, até 5.5 kHz. Então não tem aquele agudo alto. Esse agudo aqui do S, ó. Esse agudo de 10K pra cima. Então o que acaba acontecendo? O cara ouve esse som na guitarra, no amp. Aí vai o microfone na frente. O microfone tá pegando o som da guitarra, mas ele tá pegando algumas frequências ali que o falante não empurra muito, mas estão ali de agudo. E tá pegando até vazamento do ambiente, tudo, né? Porque é um mic. E tá empurrando para um pré de uma mesa. Ok? No nosso caso lá, por exemplo, é um 57 entregando para uma X32 da Behringer, que tem um timbre no pré também. Ok? Qual é o som que a igreja vai ouvir? O som do amp combinado com o microfone, passando pelo pré da mesa e passando pelo PA. O PA normalmente tem um sub que vai responder de 40 Hz até um drive de titânio que responde até 20 kHz. Daí ele tá pegando esses agudos, jogando no pré da mesa e tá tocando isso para cima. Aí o cara põe o fone e diz assim, meu som no fone fica agudo da guitarra, principalmente nos drives, fica abelhudo. Cara, 90% dos guitarristas passa por isso, até aprender a timbrar, tá? Mas no amp tá bom. Aí o cara tira o fone pro lado e toca ouvindo o amp. Mas o som que a igreja tá ouvindo é mais parecido do fone. Do fone. Então não tem que ficar bom no amp, tem que ficar bom no fone.
Joga o amp pra um canto, tira do palco, põe embaixo do palco, põe atrás do palco, como a gente faz, nosso amp fica fora do palco. E como quase todas as igrejas que usam amp faz, pega lá a Hilson, tem 2 AC30 da Vox fora do palco, microfonado, porque o guitar não ouve o som do amp, o guitar ouve o som do fone, que é o som que vai chegar pra igreja no PA e é o som que vai chegar na live. Como é que tu grava a guitarra? Tu grava dentro da sala da técnica ou dentro da sala do amp junto com o microfone? Dentro da sala da técnica. Ouvindo um monitor que tem um sub, tem um drive, tem um tweeter. Então tu timbra a guitarra pela referência de um sistema como um fone. Verdade. E fica bom. Só que na hora de tocar a galera quer ouvir o amp, tá ligado? Aí faz aquele clássico, né? Tira o fonezinho pro lado e aí o som de guitarra vai ouvir depois tá horrível. Então dica pros guitarristas, timbrem pelo fone. E aí vem a segunda dica que eu vou dar pros guitarristas. Aí que entra a grande vantagem de um simulador de linha. Qual é a vantagem? Ah, Dani, tu acha melhor um amp valvulado com 4 de 12, top, ou um simulador de impulso response, que tá na moda agora, né, cara, que tem a amostragem wave do timbre. Gente, o nome já diz tudo. Simulador. Ele serve para copiar o amp. É óbvio que não tem como a cópia ser melhor que o original. Ponto. Se tu me disseres, Daniel, dentro de condições ideais, qual tu prefere? Sempre vou preferir um amp valvulado, tal. A pergunta que eu faço é, o amp precisa de um cenário para funcionar. Ele tem que estar num volume específico, num tamanho específico de sala. Tu consegue criar esse cenário dentro da igreja? Não consegue, cara. Se não conseguir, tem que ser o... Tem que ser o simulador. Porque o que acontece? Pega o caso da nossa igreja, cabe 900 pessoas, sei lá. Cara, um amp valvulado de 30 watts com volume no 5 já fica ensurdecedor. Tu só ouve guitarra dentro da igreja. Porque é muito som de guitarra. E eu preciso estar com o valvulado no mínimo no 6 para ele estar dando o headroom dele, que é o melhor som, a zona de brilho. Só vai ouvir guitarra. Aí o que acaba acontecendo? Eu tenho que pegar um valvulado e deixar o volume no 1. Nenhum amp dá som com volume no 1, cara. E aí era melhor eu estar com um simulador, com um Moore Radar, com uma Moore GE300, com uma Line 6, a Pod Go, qualquer coisa que tenha impulse response, simulando um amp com falante de 12, com volume no 7, no 8, no 10, com um bom microfone na posição correta. Tudo isso consegue se configurar numa pedaleira hoje, cara. Tu consegue dizer a distância do microfone em relação ao falante, a distância em relação ao centro do falante, o tipo de microfone, tipo de falante, tipo de caixa, tipo de sala. Tu faz tudo como se fosse um estúdio, como se fosse um amplitude, um simulador de estúdio, na pedaleira no ao vivo. Então é melhor tu ter um simulador onde tu consegue criar um cenário ideal do que ter um amp que tu tá num cenário totalmente distante do ideal e não vai ter som daquele amp. Tu não acha que com Fender Hot Rod Deluxe com falante de 12 de 40 watts no 1, tu tem som de Fender Hot Rod Deluxe, cara? Não tem. Se tu pegar uma pedaleira lá, uma Fractal, uma Kemper, e tu botar um Hot Rod Deluxe com volume no 7, o som vai ser melhor do que o amp original com volume no 1. Essa que é a verdade. E aí às vezes a galera demora um pouco pra virar essa chave. Então por isso, em função disso, eu sou a favor da utilização dos simuladores, tá? Como eu falei, nesse momento eu não tô usando. Mas é que nem tu falou da mesa digital, né? A mesa digital é o recurso, né? É o recurso. Porque não tem assim, Tu não tem o cenário ideal. Aí tu compensa ideal no recurso. Hoje eu tô tocando com amp porque tô sem simulador, mas logo eu vou ter um simulador. Qual amp eu uso? Um amp transistor de 35 watts com volume no 5 fora do palco. Tá? Por quê? Porque se eu botar no palco, zoa mix do PA. E aí já fica... Aí vai rolar o que tu falou, né? Pô, mas tá diferente, aí tu puxa... E eu não consigo timbrar. Aí acaba acontecendo isso. Às vezes a galera ouve eu tocando com qualquer coisa na igreja. Poxa, Dani, teu som de guitarra tava super legal. Por que tava super legal? Porque eu montei o timbre em casa primeiro, usando um fone que eu vou tocar, e ficou bom no meu fone. Aí eu chego na igreja, no mesmo cenário, e fica bom no meu fone, porque eu já ajustei o timbre. E aí funciona legal no PA, funciona legal lá na Ive e em cenários assim. Então, a referência que tu vai usar para tocar tem que ser parecida com a referência que o público vai ouvir. Esse é o primeiro fator. Então, tu vai usar um fone, ele tem que estar alinhado com o teu PA. Tem que ter uma resposta parecida. Ah, Dani, mas eu uso o fone da marca X e ele tem muito grave e muito agudo, que todo mundo tá usando o fone da marca X porque é mais barato. Eu não vou fazer propaganda dos caras. Tá? E nem contra a propaganda também. Beleza, cara. Já que tu tem uma digital, vai lá na equalização da tua via da digital e compensa o timbre do fone para ele soar como um PA alinhado, porque senão também tu vai entregar um som baseado no teu fone que é mentiroso no EQ e vai chegar um outro som pro técnico de PA, vai ficar zoado igual. Entende? É verdade. Então teu fone tem que soar o mais flat possível, faça isso na equalização da via. Entende? Então são várias dicas do básico, cara, que
fazem o resultado funcionar. Imagina, né? Às vezes o pessoal acha que é só plugar num amp ali Meter a mão. e tira um fone pro lado e vambora. Só que daí vai ver depois. Por isso que muitas das vezes quem tá tocando fala, tava massa pra caramba o som, vai escutar numa live depois. Tá horrível. Cara, não se escuta os outros instrumentos, o timbre da guitarra tá um horror. Abelhudo. Tá um horror. E cara, uma guitarra com timbre ferrado não tem. Não ajuda, né? Não tem como, cara. Quer ver uma coisa que tu vê uma live assim e tu vê um timbre assim, uma guitarra que ela vem toda, sabe? Bem fora, né? Fora, tapando todo mundo e um timbre que é um horror, né? Acontece muito, cara. Porque daí o que acontece? Aí tu me falou sobre as igrejas estarem usando fone, né? Eu diria que isso já é um processo que vem dos últimos 5 a 10 anos nas grandes igrejas, mas que nos últimos 2 anos se tornou uma necessidade conjunta de quase todas as igrejas. Por quê? Porque o que é uma live? A live é um estúdio, só que ao vivo. Tu que já gravou várias vezes sabe como é que é um estúdio. O estúdio tu faz uma coisa bem simples, mas bem feitinha, linda. Quando tu ouve o disco depois, fica lindão. É verdade. Mas tu faz uma caquinha... Fica um cacão. Fica um cacão. Porque ele é uma lupa. O estúdio é uma lupa. Verdade. A live é igual ao estúdio. Parece só um errinho. Que na hora que tu tá no ao vivo, tu tem o som de sala, tu tem a emoção. Eu sempre dou esse exemplo, tá? Eu fui em 2018, 19, sei lá quando é que foi, no aniversário da minha esposa no show do John Mayer. Cara, eu fui no show do John Mayer e a gente ouviu as músicas no mês. A gente comprou uma roupa pra ir no show. A gente chegou lá e comprou o copo do show. Tu tá no clima, tá todo... Isso aqui. Cara, tu acha que se o John Mayer errou alguma coisa enquanto tava... Tu acha que eu percebi? Meu, não percebi, bicho. Tava um climão. Ir no culto na igreja é a mesma coisa. Chega no domingo, tu escolhe uma roupa, tu toma um banho, aí tu fica cheiroso, aí tu pega o teu carro, já vai ouvindo um louvor, tal, não sei o que. Daí tu entra na igreja e teu brother te dá um abração. Pô, como é que foi tua semana? O cara que já anda contigo pergunta, cara, resolveu um negócio lá do teu trabalho? Ah, que bom, graças a Deus. Tem todo um clima. Aí tu entra e ainda tem o som da sala, o reverb, aquela embolação da sala. Cara, se o cara dá uma desafinadinha, dá uma travezinha, ninguém percebe. Agora, se tu tá ouvindo no som do teu carro, rádio, no trânsito, e o John Mayer desafina, tu faz, quê? Como é que os caras deixaram esse negócio passar no CD, pô? Coisa mais horrível. Não, e às vezes o cara tá em casa, por exemplo. Agora ficou muito comum essa questão de live, né? Então não são todas as reuniões que o cara vai estar. Exatamente esse é o ponto. Poxa vida, eu vou ver o que tá rolando hoje lá. Cara, é ruim, né? Tu abrir o YouTube lá. Esse é o ponto. Entregar uma boa mix de execução, de palco, é essencial para que a live funcione bem. Não tem como uma live ser boa se o ao vivo não tá bom. E não tem como o ao vivo estar bom se o palco não tá bom. Se a mix que a banda entrega não tá bom. Passa pela execução, sempre, essencialmente, tá? E aí, ouvir de fone é uma coisa essencial para tu ter referência adequada. E o fone ajuda muito porque tu vai ver o que tá desafinado. Exato, cara. Tu ouve na cara. Tu escuta tudo, né? Tu escuta tudo. Então, o pessoal tem que fazer... Se é que tem ainda alguma igreja que não tenha, não tem, né, usando Marcelo? fone, tem muitas igrejas. O pessoal tem que investir, tem que usar fone, porque isso aí muda. O som, cara, é 50%. Pô. Tem muitas igrejas, Marcelo, que não tem nenhuma estrutura de som básica, funcional, pelas realidades das igrejas no estado e tal, inclusive financeiras. O que eu sempre digo é, para as igrejas que têm condições financeiras de fazer, vencer a barreira cultural, porque tem muita igreja que tem condição e ainda tem um músico, principalmente o cara mais da antiga, né? Outra frase que o Cabeça sempre fala é, o som... A tecnologia do áudio desenvolveu numa velocidade que os músicos não acompanharam. Tem muito músico que parou no tempo, né? Então tem casos de igrejas que têm estrutura financeira e tudo mais para botar uma estrutura de fone e não põe porque os músicos são resistentes. E às vezes até por não querer ser confrontado pelo próprio ouvido, né? O cara tocou uma vez de fone e não gostou do que ouviu. É que nem o cara que, se olhou no espelho e não gostou, em vez de ele tentar cuidar da saúde, o que ele faz? Quebra o espelho. É verdade. Então, às vezes, o que eu sempre digo é pra pessoa que tem condições, pra igreja que tem condições, cara, vira a chave da cultura, porque tu te ouvir bem, o Cabeça acabou de gravar um vídeo falando sobre isso, sobre a importância de uma monitoração lá no canal da loja. Cara, é essencial pra uma boa execução. Essencial. Legal, muito bacana, Daniel. Cara, foi uma aula hoje, hein? Uma aula, né? Foi uma bagunça. Então, tem muita coisa que eu também, eu tô sempre ligado aqui para aprender também um pouco, né?
é muito engraçado e é bom pra mim também, né? Cada pessoa que vem aqui que fala algumas coisas, eu digo, opa, nossa, eu não sabia. A gente vai adquirindo mais conhecimento, é muito importante, né? É muito importante a gente prestar atenção e ver o que está rolando no momento, ver quais são as dicas, né? Que as pessoas competentes, né? Em cada um nas suas áreas, têm para nos dar nessas dicas, né? Então, cara, isso aí sempre é uma melhora constante, né? E é muito importante, eu achei muito legal, muito massa mesmo tu ter participado aqui do podcast, né? E a última coisa que eu ia te falar é o seguinte, e na igreja lá tudo certo, lá o pessoal... Cara, 100% voando. Sempre bombando lá, né, cara? Cara, a gente, obviamente, já passou por situações de recomeços, né? Todo mundo precisa refazer escolhas e tal. Mas, como eu falei um tempo atrás aqui, é um grupo de pessoas que está sendo disposto a aprender. E eu acredito que o principal que eu posso falar sobre a minha igreja, que eu amo intensamente a minha igreja, as pessoas que constituem ela, porque são as pessoas da igreja, né? É o fato de que é uma igreja que entendeu quem Deus é. Parece besta isso, porque como as igrejas não sabem? Cara, as igrejas não sabem. Não tô dizendo todas, né? Mas muitas não sabem. E na nossa igreja se entendeu quem Deus é. E quem Deus é? Deus é o início e o fim de tudo. Deus não é um meio. Tá? Tem inclusive um livro maravilhoso que eu indico para as pessoas do Tim Keller, do Timothy Keller, que fala sobre esse tema que são os falsos deuses. Deuses falsos, na verdade, é a tradução. As pessoas, de modo geral, cara, entendem que tornam Deus mais um meio para fazer as coisas. Então eu torno Deus um agente importante para que o meu casamento seja saudável. Eu torno Deus um agente para que eu tenha uma boa carreira, ou para que eu alcance bênçãos financeiras, eu tenha um bom carro, eu tenha uma conta bancária legal, eu possa viajar de férias, ou para que eu possa ter uma boa saúde mental. Mas Deus não é um meio, Deus não é uma ferramenta. Deus é o início e o fim de tudo. Todas as outras coisas precisam ser um meio para levar até Deus. Meu casamento, o meu trabalho, a minha missão, a minha situação financeira precisa ser um meio para eu chegar até Deus, precisa estar consagrada a Ele. Então, eu dou graças a Deus que na nossa igreja isso foi percebido. E Deus, de fato, é o início e o fim de tudo lá. Então, todas as programações e tudo que nós sonhamos e tudo que nós pensamos são meios para chegar até Deus. E vem de Deus. Ele é o início e o fim de tudo. E eu acho que isso tem feito a nossa igreja, acredito que isso tem feito a nossa igreja subsistir e crescer. Eu acredito que é isso que é a característica básica da igreja, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja que reconhece o lugar de Deus como Deus, início e fim de todas as coisas. Então, quando isso começa a atingir a vida das pessoas, tudo muda. Porque daí Deus não é mais um meio, não é mais uma ferramenta. Deus é Deus. O início e o fim de tudo. Pô, legal. Pô, eu fico muito contente, né? Porque foi uma parte da minha vida também, né? A D55 lá, pessoal fantástico, né? Sempre muito atencioso e... Bom, tanto é que veio o Mitman, veio tu agora, tá vindo mais pessoas de lá, vão vir participar aqui também. Vão nos dar esse prazer de estar, assim, compartilhando, né? De algo, assim, que Deus tem colocado no coração. Cada um tem uma missão, né? O Mitman esteve aqui e falou sobre a missão, né, dele, o ministério que Deus tem dado, né, para ele, nas mãos dele, né? Então é muito, deixa a gente muito alegre, muito contente em ver os nossos amigos, né, que estão num caminho certo, estão fazendo coisas de relevância e estão, cara, a gente percebe que um crescimento é contínuo, né? Isso aí. Então o pessoal tá de parabéns lá da D55, lá o pastor Mauro, né? Pastor Mauro. O pastor André também, cara, muito legal o André, cara. Eu gosto demais do André. Lá, fez meu casamento, o pastor que me casou. O André eu gosto demais dele. Até, inclusive, eu acho que eu vou fazer um convite pra ele, vai se ele topa participar aqui do bate-papo. Eu sei que é difícil, né? Mas por causa da correria, né? É mágico. Mas é um cara muito, muito legal, um cara fantástico mesmo. E Dani, eu só tenho que te agradecer, cara. Eu que agradeço, cara. Acima de tudo, né, nós somos irmãos, né, em Cristo, e eu sou muito feliz por ser teu amigo a gente é brother desde muitos anos, e a gente tem bastante histórias, né, que algumas
tu falaste aqui, né? A gente comentou, né? E eu fico muito feliz, eu fico até meio que envaidecido, né? Em ser teu amigo, né? Poxa, ser isso. uma pessoa que a gente Tem que fez. ficar assim com o JB. É verdade. Eu sou super orgulhoso de ser amigo desses caras. JB, do Cabeça. A gente ter feito parte, assim, da vida um do outro, né? Sim. E, enfim, eu vejo tu falar aqui e vejo as amizades que a gente, ao decorrer do tempo, né? De servir a Cristo, né? Que a gente foi formando, né? Uma família, né? E é importante que isso não se perde, né? Não se perdeu, né? E é uma coisa muito importante, muito legal. Te agradeço demais por ter participado aqui do podcast. E, pessoal, que aula, hein? Que aula tivemos hoje aqui. Cara, um bate-papo eu que agradeço. muito bacana. Tô realmente aqui, me sinto, cara, de verdade, tá? Uma gratidão imensa por estar aqui, por poder compartilhar um pouco. Porque pra mim, é exatamente isso que eu falei. É mais uma oportunidade. Johnny, por favor, Johnny, tenta não estragar. Não, eu queria dizer que depois eu faço Pix pela aula. Ah, tá bom, obrigado. Pra mim é mais uma oportunidade de fato de estar cumprindo a minha missão, entende? Que é o que vai dar significado. Eu acredito que não faz sentido nenhum eu tocar minha vida toda. Cara, eu sei que tu já acabou, mas eu preciso falar. Posso falar uma coisa? Claro, não, eu tô só falando que tô agradecendo aqui pela tua. Eu vou ter que falar, tá? Pode falar, pode falar. É 2 minutinhos. Não, ligeirinho. pode falar. Cara, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu comecei a ter aquelas crises da adolescência em relação à vida adulta. E eu tive um monte de medo. Mas os medos mais absurdos, assim. Eu tinha medo se eu não ia conseguir dirigir. Eu pegava ônibus pra Porto Alegre e ver com esse carro tipo louco, assim. Eu não vou saber dirigir com esse carro. Eu tinha medo se eu não ia conseguir comprar um carro legalzinho. E eu não tava falando uma Ferrari. Eu queria um carrinho 1000 com ar-condicionado. Na época era o meu sonho. Você sabe, tu me conhece, né? Me criei na Vila Nair, sempre fui pobre. Nós, né? Então, né? tipo assim, tem um carro novo, que não era um Fuca, um Chevette que entrava água nos pés, que eu andei muito de Chevette a minha vida toda. Era um sonho. Então, eu me lembro que meu sonho na época foi o lançamento do Celta. Era tão Celta, cara. E aí, pô, um Celta 1000, tem um APzinho que não chovesse dentro. Ter uma esposa que eu amasse, que me amasse, que eu achasse ela linda, uma filha abençoada, um filho. E, cara, um dia eu tô deitado na minha cama, numa noite de chuva, calor, com ar-condicionado ligado, e eu percebi que eu tinha exatamente tudo que eu tinha pedido pra Deus com 15, 16 anos. E é uma riqueza, né? Cara, tudo. Absolutamente tudo. Eu tinha feito uma lista. Eu tinha minha esposa, minha filha, minha família. Eu tinha minha casa que não tava chovendo dentro. O meu carrinho tava na garagem lá embaixo. Meu carrinho 1000 com ar-condicionado novinho. E aí, cara, me deu um choque de realidade. Porque eu tinha apenas 31 anos. Faz 2 anos isso. E eu pensei assim, tá, eu só tenho 31. E tudo que eu queria, Deus já me deu. Tudo que eu pedi quando era hora... E agora, o que vai acontecer daqui pra frente? Eu vou fazer mais uma nova lista? Pra ganhar mais coisas de Deus e tudo vai girar em torno das coisas que eu quero? Ou eu vou simplesmente entender que se Deus já me deu tudo que eu tinha pedido, agora a coisa tem que ser um pouco além de mim. E eu preciso compartilhar coisas boas com as pessoas. Exatamente. E esse foi o choque de realidade. Nesse momento, cara, aos 31 eu decidi que a minha vida precisava ser além de mim e das minhas necessidades básicas e das coisas que eu sonhava. Porque senão eu tinha só feito uma lista nova de novo e ia dando cheque depois. Talvez eu desse com 40 e com 40 eu faria outra e desse cheque até os 60. E aí simplesmente eu poderia partir, ir embora e não ter feito nada de legal pra ninguém. Então, importante deixar um legado, né? Isso mexeu fazer comigo, história. cara. Mexeu comigo. Pô, cara, bacana, hein? Muito legal o que tu falou agora. E eu fico muito contente, muito feliz em ouvir essas palavras tuas aí, né? Um cara que eu admiro bastante, como um ser humano, como um irmão, como um pai, né? Obrigado. Um cara que é um bom marido, realmente um exemplo aí. Não, tu não sabe, quem pode falar isso é a Jéssica. Tu não, mas a gente vê. Eu falei bom marido, cara. Cara, daqui a pouco a minha mulher vai comentar no vídeo do YouTube. Eu não falei depois. Um bom homem. É um bom homem. Daqui a pouco a minha mulher vai dizer assim, não é essa fúria toda. Não, mas tu falando agora, eu comecei a perceber essas coisas assim, ó. Que é a riqueza, né, cara? Pra que muitas vezes tem pessoas que são bilionários, que não tem essa alegria no coração, porque assim, ó, aquilo que Deus nos dá é exatamente o que nós precisamos. Isso aí. Quando a gente faz o que diz naquela palavra, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37:5. Confia nele e no mais ele tudo fará. Isso aí. Eu vejo isso na tua vida, né? Tu falou que de berço, né?
sempre na igreja, mas teve aquele momento que virou a chave, né? É o momento que tu entregou o teu caminho para Cristo. E ele tem cuidado de ti, né? Sem dúvida. E tem feito tudo por ti. Então, todas essas coisas que tu tem... Já dizia a irmã Maria Rita, né, cara? Besteira é a gente que faz, coisa boa é Deus quem dá. É verdade. Um belo samba. É verdade. Mas, Dani, mais uma vez eu te agradeço. Muito obrigado. E aqui, as portas aqui do estúdio aqui vai estar sempre aberta, né? Pra gente trocar uma ideia. E foi muito legal, muito bom aí ter esse bate-papo contigo, tá, cara? Obrigado, eu. Muito obrigado aí. Um abração, irmão. Tamo junto. Valeu, pessoal.